É hora de pensarmos o que realmente queremos para a nossa cidade. É hora de pensarmos juntos o nosso futuro. Com o projeto estratégico Farroupilha 2020-2040, a Prefeitura Municipal quer fazer da cidade o principal polo econômico, educacional e cultural do sul do país. E não se trata só de sonho, é meta. Sabe exatamente como percorrer esse caminho. O 2040 tem 6 grandes eixos: gestão pública, desenvolvimento social, qualidade de vida, infraestrutura, economia e inovação. Cada um deles tem sub-eixos específicos que contribuem para definir as metas a serem alcançadas, como criar uma cidade sustentável, um centro tecnológico para desenvolvimento de startups, uma cidade mais segura que trata os resíduos sólidos de forma eficaz e protege o meio ambiente. Para elaborar minuciosamente o plano, a gestão do Poder Executivo Municipal pretende contar com a ajuda de todos os farroupilhenses que queiram se juntar a esse sonho de construir uma Farroupilha ainda melhor. Empresários, engenheiros, médicos, advogados, professores, jornalistas, intelectuais, trabalhadores do campo, da indústria e do comércio. Todos serão bem-vindos e terão suas contribuições devidamente acolhidas. Será assim que caminharemos juntos rumo ao futuro. Afinal, foi assim também que chegamos até aqui, sendo essa cidade maravilhosa para viver e trabalhar. Farroupilha 2040. O futuro começa aqui. Na presença do prefeito municipal, senhor Clayton Gonçalves, do secretário municipal de Planejamento, senhor Gabriel Bianchetti Tavares, dos painelistas, o senhor Luciano Rosito, senhor Rodrigo Salvati, senhor Sidney Terembinto de Andrade e senhor Maurício de Medeiros e demais autoridades, saudamos a todos presentes. Desde já o nosso agradecimento ao IFRS Campus Farroupilha pela cedência do local para realizarmos este evento. Durante este ano acontecerão encontros para ouvir a comunidade e planejar Farroupilha dos próximos 20 anos. A criação do projeto 2040 surgiu da necessidade de Farroupilha adotar um plano que permita uma visão de futuro e indique projetos para superar os desafios e determine ações e metas para o município. Ao final dos ciclos, dos estudos e dos projetos para cada eixo, será produzido um documento com as diretrizes do Farroupilha 2020-2040. Assim, o encontro de hoje servirá como apoio para planejar diretrizes no desenvolvimento da iluminação pública e tecnologias sustentáveis para o nosso município para os próximos 20 anos. Além das reuniões públicas como a de hoje, o projeto Farroupilha 2040 oferece outros canais de comunicação para ouvir as demandas da comunidade. Podem entrar em contato diretamente na sala física do projeto Farroupilha 2040, que fica no centro administrativo, pelo telefone e WhatsApp, pelo site ou pelo e-mail. Os contatos estão disponíveis no telão. Convidamos a coordenadora do projeto Farroupilha 2020-2040, senhora Franciele Bonassi, para que dê as boas-vindas. Gostaria de agradecer a presença de todos vocês nessa noite e também dizer o quão é importante a participação de todos. O 2040, como o prefeito Clayton sempre diz, é um projeto de muitas mãos, né, prefeito? É um projeto que a gente está construindo com a comunidade, que a gente está conversando com as pessoas, a gente está indo atrás e também por isso eu gostaria de pedir para passar o rap do 2040, que é a nossa música oficial do projeto, que foi feito na assistência social, no CAISME, então é muito legal e isso é 2040, é dentro da nossa casa, é no nosso bairro, é a construção de uma cidade do futuro. Muito obrigada. Convidamos para que faça a sua saudação o prefeito municipal, senhor Clayton Gonçalves. É uma alegria estar aqui no Instituto Federal, um centro de ciência, formador de conceito e importante peça, importante ferramenta dentro desse nosso Farroupilha 2040. Quando nós pensamos no Farroupilha 2040, nós pensamos em uma estrutura que pudesse aproximar as pessoas. A grande ferramenta do 2040 é a aproximação, é a mistura. E
em uma corrente, o elo mais forte da corrente também é igual ao seu elo mais fraco. O elo mais fraco de uma corrente dá a fortaleza de uma corrente. E se nós não pensarmos a sociedade com esse conceito, nós vamos ter dificuldades na questão das diferenças. As diferenças são os contrapontos formadores dos dissensos sociais. Os dissensos sociais fazem com que as pessoas tenham, no mesmo grupo, na mesma sociedade, amplitudes, né, de tamanhos diferentes e que, eventualmente, uma acaba esbarrando, batendo com a outra. Então, o Farroupilha 2040 é essa mistura as pessoas do bairro, mistura as inteligências da dona de casa, do motorista de caminhão, do motorista de táxi, do trabalhador na indústria metalmecânica, na indústria do calçado, do trabalhador na malharia, daquele que faz a serigrafia para contemplar a fábrica de sapatos, aquele que é o modelista da bota, que sai daqui, porque Farroupilha faz moda conceito, é aquele cidadão que já está gozando da aposentadoria e que faz um bico como pintor, como serralheiro, mas que tem uma inteligência única e que muitas vezes não é aproveitada. É aquela dona de casa que levanta de manhã e que sai para o trabalho cedo e que volta à noite e que prepara o lanche e a comida dos filhos e que arruma a roupa e que muitas vezes costura e que vai deitar muito tarde. É a mistura de todos nós, do empresário, daquele grande empresário, e eu estou falando de uma cidade cuja renda per capita chega próximo a R$45 mil por habitante. O Brasil tem renda per capita aproximada de R$22 mil por habitante. Estou falando renda anual. E o estado do Rio Grande do Sul, cerca de R$28 mil por habitante. Nós somos mais do que o dobro da renda per capita do Brasil. Mas nada disso serve se nós tivermos essa renda mal distribuída, principalmente na questão dos equipamentos que servem a todos, porque isso é o elo mais fraco da corrente, isso vai fazer com que nós tenhamos uma sociedade injusta. Nesse conceito, na noite de hoje, vamos estudar a questão das energias, da energia, da iluminação pública, das energias renováveis, né, das modelagens energéticas, e nós temos que discutir nesse mesmo conceito, como já vimos discutindo com a sociedade farroupilhense, questões importantes. Que água nós queremos para os nossos filhos? Como é que vai ser o transporte urbano que vai contemplar as necessidades dessa sociedade? Como vai ser o manejo do solo? Como vai ser o manejo do meio ambiente? Como é que nós estamos cuidando do meio ambiente? Como vai ser a nossa indústria? Como vai ser o equipamento que nós temos como forma de produção agrícola? Como vai ser isso? E nesse conceito, como vai ser a nossa iluminação pública? Nós vamos ad eterno trabalhar conceitos dentro da iluminação de vapor de mercúrio, impactando o solo, o meio ambiente, a nossa água. Vamos trabalhar com vapor de sódio, porque isso, eventualmente, são as modelagens adotadas por todas as empresas que participam das chamadas públicas no Brasil inteiro, historicamente, e que têm relações promíscuas com os seus administradores. Ou vamos partir para tecnologias novas? Não sei se o LED, talvez, ele está na moda, ele é mais econômico, tem um lux melhor, ele tem economicidade, mas, além disso, como nós vamos botar, né, eletricidade lá na ponta? E estamos falando aqui para estudantes, na maior parte do grupo, estudantes com inteligências únicas. Daqui, meus queridos, está saindo um carro que faz quantos quilômetros com 1 litro de combustível? 600? Alguém já ouviu falar disso aqui? Eu estou falando loucura? Não? 600 quilômetros com litro de combustível? Isso é tecnologia, ciência, Farroupilha. Então, nesse grupo aqui, nós temos condições de tratar esse assunto com muita responsabilidade, com muita grandeza, para que se possa buscar adiante realmente uma sociedade melhor, mais justa para todos. Mais justa para todos. Viva o ser humano. Tudo o que fazemos deve ser para melhorar a qualidade de vida do ser humano. Melhorar o seu tempo de estada na Terra. E isso faz com que nós tenhamos, sim, que buscar novas tecnologias. Vamos ter nessa noite aqui o Luciano Rosito, né? Onde está o Luciano, estava dando entrevista para a Rádio Espaço.
Nós vamos ter aqui o Rodrigo Salvati, o Sidney Terebinto, onde é que está o Sidney? Está cá, e o Maurício Medeiros, né? São inteligências que vão discutir o assunto, mas todos os senhores, os que não participaram ainda, a partir de hoje, são signatários de uma obra, de um livro que está sendo produzido, signatários do 2040, que é uma receita de bolo para os futuros administradores dessa cidade. Nessa receita vai dizer: a sociedade farroupilense discutiu, ouviu, aplaudiu, induziu, conduziu, produziu e fez esse modelo de esgoto para a cidade. E que o governante não se meta de pato a ganso nem de besta a não fazer aquilo que o povo pediu. Aquilo que o povo pediu, pensou, decidiu, deve ser feito e deve ser respeitado. Isso é importante para que se tenha uma cidade mais... Curitiba já fez isso em 2 planejamentos estratégicos. A Curitiba fez um planejamento de 50 anos, já vencidos, está no segundo 50 anos e está muito bem, obrigado, em relação ao que nós hoje, quando nos encontramos com administradores de outras cidades, vamos discutir as chamadas, né, Gabriel, Smart Cities, e Curitiba tem uma inteligência diferenciada. Não adianta, né, Roque, nós entregarmos um alvará digital 4.0, na modelagem atual, com o grau de que nós temos aqui, o primeiro do Brasil, com o alvará que está em cima de um alvará liberado mais de 90% em 12 horas, né? Nós somos a cidade brasileira mais rápida, né, nessas questões, se nós não conseguimos, né, botar qualidade de vida no cidadão em todos os seus anseios e suas necessidades. Então, parabéns a todos que estão aqui, vocês hoje estão escrevendo um pedaço da história desse lugar, né, com a mesma responsabilidade de quem chegou aqui lá em 1875, da família Radaeli, da família Esperafico e da família Cripa, e que trouxeram a tecnologia da uva, mas que hoje, muito além da uva e de ser a capital nacional do moscatel, busca ciência, tecnologia e inovação. Parabéns a todos vocês, um grande, né, produto criado aqui nessa noite, assinado por cada um de vocês, porque vocês são o futuro de Farroupilha. Muito obrigado. Obrigada, prefeito Clayton, secretários municipais, demais autoridades presentes nesta noite. O grupo de trabalho é coordenado pelo Caleb e composto pelos membros Alex, Daniela, Nelson, Tainara e Wagner. Daremos início aos painéis. Convidamos para que tome seu assento junto à mesa o senhor Luciano Rosito, que é engenheiro eletricista formado pela PUC-RS, especialista em iluminação e iluminação pública, professor de cursos de iluminação pública no Brasil e exterior, palestrante em seminários e eventos na área de iluminação e eficiência energética, colaborador da revista O Setor Elétrico no ano de 2009, com 10 artigos sobre iluminação pública publicados. Coordenador de comissões de estudo e grupos de trabalho para a criação e revisão de normas técnicas no Brasil, junto ao CB03 do COBEI, ABNT. Pesquisador de sistemas de iluminação pública, ex-coordenador do Centro de Excelência em Iluminação Pública, CEIP, de 2006 a 2010, ex-coordenador da área de iluminação do Labelo, PUC-RS. Obrigada pela sua presença. Senhor Luciano, bem-vindo, por gentileza. Também convidamos para que tome o seu assento o senhor Rodrigo Salvati, que é arquiteto e urbanista pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e mestre em arquitetura, projetos sustentáveis pela Universidade de Auckland, Nova Zelândia. É arquiteto na Salvati Portal Arquitetos e professor no curso de arquitetura e urbanismo da Universidade de Caxias do Sul. Coordena o curso de especialização em desenho urbano sustentável da UX. Atua principalmente nas seguintes áreas: projeto de arquitetura e urbanismo, desempenho térmico energético, conforto ambiental, eficiência e desenho urbano. Obrigada pela sua presença. Para que junte-se à mesa, convidamos o senhor Sidney Terebinto de Andrade, que é formado em gestão comercial pela Anhanguera, vivência na Alemanha por 2 anos, vivência no setor fotovoltaico, sócio proprietário da Green Tech Projects de 2015 até 2017, cofundador da empresa Cosmos Energias, coordenador da CISIS Filial Sul desde 2018 pela CISIS Brasil. Obrigada pela sua presença.
Convidamos também o senhor Maurício Medeiros, que é administrador de empresas, pós-graduado em marketing, aplicado pela Milner International College e cofundador da Cosmos Energias. Obrigada pela presença. Palmas aos nossos painelistas. E também convidamos para que junte-se aos painelistas o mediador, senhor Gabriel Bianchetti Tavares, que é engenheiro eletricista formado pela Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, com especialização pelo Centro Universitário Senac São Paulo. Participou de projetos corporativos na Turquia, na Holanda, na Índia e nos Estados Unidos. É servidor de provimento efetivo do município de Farroupilha, tendo sido agente de desenvolvimento, coordenador municipal da Rede Simples de Farroupilha e gestor municipal da Unidade Central de Tecnologia da Informação. Atualmente ocupa o cargo de secretário municipal de Planejamento. Secretário Gabriel, obrigada pela presença. Desde já, nossa gratidão pela presença de todos vocês. Passamos, então, a palavra para o mediador, o senhor Gabriel, que fará a condução dos trabalhos. Eu sou Luciano Rosito, engenheiro eletricista formado pela PUC do Rio Grande do Sul. Comecei a trabalhar, semana que vem vai fazer, na sexta-feira da semana que vem, daqui uma semana vai fazer 25 anos que eu trabalho com iluminação pública. Comecei na Prefeitura de Porto Alegre, então fico bem à vontade para falar para o público aqui que também trabalha na Prefeitura. Comecei um estágio, no dia 9 de agosto de 1994, a trabalhar com iluminação pública e não parei mais. Então já passei 12 anos pela Prefeitura de Porto Alegre, sei o que foi a transição do vapor de mercúrio para o vapor de sódio, o projeto Reluz de Porto Alegre, e depois fui para outras áreas, trabalhando na PUC do Rio Grande do Sul, no Labelo, coordenando o Centro de Excelência em Iluminação Pública e a área de iluminação do Labelo. E faz quase 9 anos que eu fui para o outro lado, para o lado da indústria, para o fornecedor, para o fabricante de iluminação. Hoje atuo na Tecnovat Iluminação, a ideia aqui não é falar de produto, apesar de a gente trazer também alguma demonstração dos equipamentos, fiquem à vontade para conhecer mais depois. Mas a ideia é falar, então, da técnica, da tecnologia, das normas aplicadas à iluminação. Além disso, dou aula em alguns cursos de pós-graduação e também, como foi falado antes, a gente coordena um grupo de revisão de normas na ABNT, no COBEI, para manter essas normas de iluminação sempre atualizadas no Brasil. O que a gente vai ver, então? Discutir hoje a questão da transformação da iluminação pública. Faço minhas as palavras do prefeito quando foi falado que a iluminação deve ser feita para as pessoas, para o cidadão. A gente não pode pensar na iluminação pública simplesmente no LED como uma maneira de economizar energia. O LED economiza energia, pode propiciar isso? Sim, ok. Se usa LED porque está na moda? Não. Se usa LED para melhorar a iluminação, para melhorar a qualidade de vida das pessoas. Vou mostrar um pouco e a gente discutir depois. Perguntem, façam muitas perguntas, porque não tem um dia que eu não tenha uma dúvida diferente sobre o LED, sobre a aplicação dessa tecnologia. Então, de que maneira a gente transforma as cidades, aqui a gente vê uma foto da transformação da cidade, da luz amarelada, com índice de reprodução de cores baixa, para uma luz branca com índice de reprodução de cores alto, uma sensação de maior segurança utilizando esse tipo de projeto, esse tipo de tecnologia. Então, primeiro comentar sobre a influência da luz nas cidades, na vida noturna das cidades. Por que a gente ilumina as cidades? Os objetivos: valorizar o espaço público, criar efeitos de iluminação, criar equipamentos, utilizar equipamentos que também sejam bonitos para visualização diurna, fazer parte do mobiliário urbano a iluminação, e não simplesmente colocar no poste da concessionária uma luminária, como o pessoal chama, um bico de luz, uma luminária, vários nomes aí populares que se fala do tipo de iluminação para iluminar embaixo do poste e no meio ficar mal iluminado. Então, é justamente isso que a gente tem que planejar a iluminação das cidades, fomentar a utilização do espaço público, lazer, cultura, comércio, esportes, utilizar os espaços da cidade no período noturno de forma adequada. E iluminação está diretamente ligado à segurança. O pessoal associa muito a iluminação à segurança pessoal e patrimonial. Segurança é uma sensação, a gente pode se sentir seguro ou não se sentir seguro, mas não se mede segurança. Segurança, a gente se sente seguro ou não se sente seguro. A gente pode medir índices de furto, roubo, criminalidade, assaltos no período noturno ou diurno, mas isso são índices. Segurança está ligado à sensação das pessoas. Agora, trafegar com segurança na cidade, proporcionar segurança no trânsito dos veículos e dos pedestres, isso é obrigação
da iluminação pública. É da segurança para o pedestre, é da segurança para o motorista. É, como eu vou falar daqui a pouquinho, é iluminar uma faixa de pedestre de maneira correta. É planejar a iluminação da cidade, como aparece na foto, ali uma faixa de pedestre iluminada. E aí, para começar bem isso, a gente tem que conhecer quais são as normas para projetar essa iluminação. Então, para quem está conhecendo um pouco mais de iluminação agora, ou para quem já trabalha com isso, o principal instrumento que a gente tem hoje no Brasil para projetos de iluminação pública é uma norma que se chama NBR 5101, que diz quais são os níveis mínimos necessários para iluminar vias nas cidades. E quando eu falo via, são as ruas para os carros e a calçada para o pedestre, assim como as praças e parques. E eu tive a oportunidade de coordenar a revisão dessa norma de 2008 até 2012, quando a gente publicou essa norma, que foi tema do meu trabalho de conclusão na PUC também, de coordenar a revisão e trazer vários conceitos que até então a gente não usava no Brasil. E nessa foto dá para perceber a diferença que existe da iluminação LED, abaixo, a luz branca de qualidade, e a lâmpada a vapor de sódio, a luz amarela, que garante o outono o ano inteiro. Que a folha verde parece... amarelada, desbotada. O índice de reprodução de cores do sódio é de 20. Ele distorce as cores. Só reproduz bem 20% do que seria as cores que a gente realmente deveria enxergar. E já o LED, como vocês veem na parte de baixo da foto, o verde fica verde. E outro ponto a destacar também nessa foto é que, e aqui fica claro, porque foi tirado essa foto acima do nível normalmente que a gente está enxergando, transitando pelas vias, que o LED também, ele direciona a luz, a luminária LED bem projetada direciona a luz para onde deve a luz ser direcionada, que é para a via e para a calçada. Já a lâmpada a vapor de sódio, normalmente as luminárias para a lâmpada a vapor de sódio, principalmente essas abertas que tem por aí na rua, elas deixam ir luz para o céu, o que a gente chama de poluição luminosa. A gente está perdendo capacidade de enxergar estrelas. Então aí está a grande sacada do LED. Não é só a tecnologia, não é só a maior vida útil, não é só o índice de reprodução de cores, é o melhor aproveitamento do fluxo de luz para onde se quer iluminar. Então, com isso, a gente faz esse tipo de projeto, leva isso em consideração, utilizando técnicas e normas, como eu estava falando da NBR 5101. Aqui, esse material, eu creio que vai ficar disponível. Se não tiver, depois a gente deixa, de alguma maneira, quem quiser ter acesso a esse arquivo, onde vocês podem consultar também aí essas tabelas onde estão os níveis de norma que são adequados para um projeto de iluminação pública. Então, as classes de via e as classes de ocupação de calçadas para pedestres. Tudo isso a gente desenvolveu para uma norma adequada para bons projetos de iluminação independente da tecnologia. Esses são os níveis mínimos para garantir segurança no tráfego de pedestres e veículos nas cidades. Então, e lembrando, norma, e aqui os índices de luminância também, que é outro critério que se adota em norma. Norma estabelece o nível mínimo que deve ser feito um projeto. O grande erro, o grande equívoco que eu considero que hoje está acontecendo, e que está acontecendo nos projetos de parceria público-privada, que vocês já devem ter ouvido falar, como está acontecendo em Porto Alegre, que existe um edital que está publicado, uma concorrência pública esse mês ainda, cidade de Teresina e outras cidades, que a gente não deve permitir que um projeto seja feito pelo nível mínimo da norma. Acredito que vocês e as cidades merecem mais do que o mínimo. Então, esses são os níveis mínimos aceitáveis, não são os ótimos. Quem for fazer projeto de iluminação, leve isso em consideração e ofereça algo mais no seu projeto. Então, conheçam as normas. Norma é obrigatório, para quem tem ainda alguma dúvida, norma é obrigatória a aplicação, e utilizem isso como os níveis mínimos e não os ótimos recomendados. Então, aqui um pouco também da norma de iluminação pública de projetos, onde especifica o nível que deve ter uma faixa de pedestre, que é praticamente o dobro do nível da iluminação da via. E não só iluminar a faixa de pedestre com a técnica correta, que é sempre antes da faixa no sentido dos carros, para quê? Para que o motorista enxergue o pedestre, para que dê contraste positivo na vertical do pedestre. Então não é só iluminar a faixa em si. Tem que iluminar de maneira correta para que o motorista enxergue o pedestre. E aqui tem uma grande oportunidade de melhoria das cidades. Projetos específicos de iluminação de faixas de pedestre. Sempre o poste antes da faixa, para quê? Para dar contraste positivo no pedestre.
iluminar de maneira diferenciada, com temperatura de cor, com aparência de cor diferente do resto da via. Tudo isso são técnicas para melhorar a qualidade da iluminação das cidades. Então, eficiência, pensar no futuro, não é só pensar na tecnologia LED, é pensar de que maneira a gente projeta com qualidade. Eficiência em iluminação pública não é só o lumen por watt, não é só a eficácia da luminária. É tudo isso que eu estou falando e muito mais. Um pouco do cenário atual que a gente vê nas cidades pelo Brasil. Então, a maior parte dessas fotos, tirando essas aqui, que são de Brasília, das cidades do entorno do eixo de Brasília, essas fotos eu tirei no Rio Grande do Sul há uns anos atrás. E eu me sinto, não falei antes, mas eu me sinto bastante à vontade de falar. Aliás, é sempre uma alegria estar de volta, porque eu sou gaúcho também, então... e trabalhei muito tempo aqui, já estou em São Paulo há alguns anos, mas trabalhei muito tempo aqui justamente com isso, com o desenvolvimento de uma metodologia para as cidades do Rio Grande do Sul. O que foi instituído no Brasil? A certificação compulsória de luminárias LED. Vocês estão vendo nas luminárias aquela etiqueta, é a etiqueta ENSE, que é autorizada pelo Inmetro para luminárias que atendam essa portaria do Inmetro baseado nas normas técnicas, para a construção de luminárias convencionais e LED. Então está estabelecido hoje, por sinal, a linha de corte é agora no mês de agosto, 17 de agosto, não pode mais fabricar ou importar luminárias sem essa etiqueta. Esse prazo já foi postergado algumas vezes, o Inmetro já postergou algumas vezes, mas espero que não seja mais postergado e seja essa aqui a última data. Então já existe mais de 500 produtos no site do Inmetro com esse tipo de certificação. Luminárias convencionais, luminárias LEDs. Aqui eu deixo também todas essas, quem tiver interesse em aprofundar e conhecer mais, desde a portaria 20, portaria 404, portaria 308 e outras portarias publicadas pelo Inmetro. Aqui a portaria 308, bem recente, que prorrogou por 6 meses, já deveria ter vencido esse prazo, para que todas as luminárias sejam certificadas. O Inmetro está num processo de mudança também, a gente sabe que essa portaria tem validade e prazo limitado, existe uma grande tendência de desregulamentar o setor, mas a gente tem que obedecer esses níveis hoje de eficiência e as luminárias que tiverem maior eficácia, que forem oferecerem mais lumen por watt, elas ganham o selo Procel. Hoje ainda não tem nenhum fabricante com o selo Procel, mas a tendência é que aos poucos tenham fabricantes que sejam contemplados com esse selo. Mas a grande ressalva que eu faço em relação a tudo isso é que o que a gente está discutindo aqui hoje à noite de eficiência, novas tecnologias, tendências, uma luminária eficaz não é só a que tem o maior lumen por watt, que é a capacidade de gerar luz e consumir menos energia. O que interessa numa luminária para ter qualidade é ter um bom lumen por watt, é ter uma boa eficácia, mas que daqui dessa luminária, no caso dos LEDs, essas lentes aqui distribuam a luz de maneira correta. Não adianta eu gerar muita luz e consumir pouca energia se a luz não for para o lugar certo. A gente tem que iluminar com qualidade. Entre postes, não ter aquele espaço escuro entre postes, aquela área escura no meio dos postes, iluminar a calçada frontal e a anterior, de maneira correta. Para isso, o segredo está aqui. É um projeto correto da luminária. Não é só jogar luz, não é só jogar mais luz e consumir menos. É distribuir de maneira correta. Aqui está o segredo do projeto de iluminação. Então tudo isso tem que ser pensado antes de fazer uma substituição, que a grande tendência é substituir o convencional para LED. Se fizer isso de uma maneira não planejada, a tendência é que não se tenha uma qualidade boa de iluminação. Enquanto as luminárias convencionais jogam luz para o vizinho, jogam luz para a calçada anterior e acabam desperdiçando energia. Então, de que maneira que esse tipo de luminária favorece a melhor distribuição? Qualidade na iluminação pública. O que realmente importa na iluminação pública não é só, de novo, o lumen por watt. É atender a portaria 20 do Inmetro, ter uma taxa de falhas garantida, taxa de depreciação. Quando começa a funcionar a luminária, ela não pode cair mais do que 30% o nível de iluminação, repor componentes, especificar. São questões mais técnicas, mas importantes de serem discutidas, de características dos equipamentos da luminária LED. Existe um equipamento que garante
o funcionamento, se existe um surto de tensão na rede elétrica, um dispositivo supressor de surto que vai manter a luminária acesa com uma taxa de falha baixa. Isso tem que ser bem especificado. E para quem compra e para quem faz o projeto, saber como valorizar o design da luminária, a luminária ser bonita durante o dia, quanto custa repor os componentes de uma luminária LED, quanto esse produto é nacionalizado ou importado, atender normas, prazos de entrega e como customizar os produtos e os projetos. Então são questões que vão muito além do que normalmente a gente vê nos editais para simplesmente comprar uma luminária LED, como a gente vê publicado. Eu posso citar de cabeça vários processos que estão abertos pelo Brasil para comprar luminária LED e normalmente a gente não vê essas questões que realmente importam na especificação traduzidas num edital de compra de luminárias LED. Então, como mudar um pouco isso e outras questões que a gente tem que colocar para fazer um projeto de iluminação pública. Para, encaminhando para o final, mostrar alguns cases de LED para mostrar um pouco do que tem sido feito no Brasil e a oportunidade que a gente tem de mudar a iluminação das cidades fazendo um bom projeto. Como a gente começa analisando o local, fotos e simulações durante o dia, para uma praça, para um parque, uma ciclovia, e simulações para mostrar como a iluminação vai ficar durante a noite seguinte, por favor. E por último, aí, como foi feito o projeto. Então, o projeto não é simplesmente trocar uma luminária pela outra que tem o mesmo fluxo luminoso ou que economiza energia. Mas o projeto deve levar em conta todas as configurações, largura, espaçamento entre poste, altura, área a ser iluminada e os níveis necessários para cada projeto. Isso através, normalmente, claro, de software específico que calcula esses parâmetros. Então, uma iluminância média de 36 lux, por exemplo, foi calculado nesse espaço público. Isso é bastante superior, inclusive, ao que diz a norma, que é em torno de 20 lux. Não é pecado colocar mais que a norma, não é desperdício de energia, é melhorar a qualidade da iluminação. Então, a norma diz o mínimo. O que se espera de um projeto? Mais do que o mínimo. E ofereça mais condições de visualização. E exemplos também desse tipo de iluminação decorativa aplicada em outras cidades, aplicadas em praças, parques, circulação de pessoas em várias áreas. Aqui um exemplo de Belo Horizonte, da Praça do Papa, feita no ano passado. Outros projetos que já foram realizados como exemplo, então cidades que já fizeram uma substituição mais massiva de iluminação. Só em um ano a cidade de Vitória, no ano passado, substituiu mais de 5.000 luminárias, dando esse efeito de luz branca pela cidade. Outros projetos, e aí está também uma outra grande oportunidade, eu posso falar, acho que o tempo já esgotou, mas a questão de utilizar verbas de eficiência energética, projetos de eficiência energética da ANEEL, a oportunidade que está aberta agora do Reluz, da Eletrobras, para também conseguir recursos para fazer essa substituição. Um caso que eu gosto de citar, que foi feito no ano passado também no interior do Espírito Santo, 11 cidades receberam verba da ANEEL, através da distribuidora de energia, para trocar sua iluminação pública por LED. Então, através de um projeto pensado justamente para isso, e o que a gente vê é que depois dessas 11 cidades agora estão se mobilizando para substituir o resto da iluminação, através de financiamento, através de PPP, através de outras alternativas para substituir a iluminação para LED. Deixo no material para vocês também normas, não vou citar todas aqui, não vou ler essas normas, mas isso aqui tudo são normas que são aplicáveis à tecnologia LED, são aplicáveis à iluminação pública, são normas de projeto, de produto, extremamente atuais, nacionais e internacionais. Mais normas para quem quiser aprofundar sobre esse tema da iluminação, a questão bastante técnica de normas aplicáveis ao sistema de iluminação, e também um site onde se pode consultar todas as luminárias que já estão certificadas pelo Inmetro, que podem ter aquela etiqueta, nesse site do Inmetro, do ProdCert, onde se pode consultar todos os fabricantes que já têm essa certificação. Deixo meus contatos, vou estar à disposição para conversar mais, trocar cartão, agora esclarecer dúvidas também. Meu telefone, e-mail, contatos, e fico à disposição para perguntas. Obrigado. Obrigado, Luciano, pela exposição. Convido agora o Rodrigo para que faça uso da palavra. Ver como é que o resto do mundo está encarando essas situações. Tem a Escola de Economia de Londres,
fez uma série de eventos e de discussões que eles chamaram de era urbana, e aí falam de vários temas, assim. E um dos principais escritórios de engenharia do mundo, que é o Arup, fez um guia ali, até uma propaganda deles, bom, como faz iluminação pública na era urbana. E aí, bom, fiquei curioso e fui ver, bom, como é que eles estão fazendo? Será que eles estão tendo uma abordagem, quais são as tecnologias que eles estão usando, o que eles estão pensando nisso, né? Pode passar. E aí, o que me surpreendeu em primeiro momento, mas acho que faz todo sentido, é que eles dizem, bom, na bolinha da esquerda ali diz, bom, desenho urbano e arquitetura. Isso é como tu pensa a cidade, que forma tem que ter as coisas, como é que são pensadas as coisas de dia e também de noite. Como o Luciano falou, bom, as coisas têm que funcionar de dia, não é? A iluminação pública não é só para ser vista de noite. E, de um outro lado, engenharia de iluminação. E nesse encontro dessas duas coisas que está um bom projeto de iluminação pública, segundo eles. E aí, entrando nessa filosofia deles, me surpreendeu muito porque eles dizem, olha, o projeto de iluminação é também sobre tecnologia, é sobre fazer com LED ou não, é fazer com a melhor luminária, mas principalmente é usar instrumentos que deixem a cidade melhor como um todo. O projeto de iluminação não deve ser feito isolado de um projeto de desenho urbano, um projeto da cidade mesmo, de pensar como é que a gente quer os nossos espaços públicos, como é que a gente quer as nossas ruas, praças, mesmo as nossas casas, né, nos ambientes privados. Tudo deve ser feito de um jeito que essas coisas reforcem umas às outras e a gente consiga que a soma de 1 mais 1 seja mais que 2. Aí eles mostram alguns exemplos de estudos de caso, que eu achei muito pertinentes e a gente pode ver alguma coisa. Da cidade de Doha do Catar, tem um centro histórico, assim, uma cidade que tem uma parte nova, tudo em volta, e tem um centro antigo. E aí eles fizeram um plano de iluminação pública que tinha algumas camadas, algumas estratégias diferentes. Então, primeiro, iluminando os topos dos prédios. Segundo, que são prédios que são significativos, iluminando fachadas de ruas em certos pontos estratégicos para criar corredores visualmente interessantes durante a noite. Terceiro, iluminando, associando às vezes iluminação pública em prédios ou pros prédios, valorizando a cidade, não necessariamente iluminando, não é só uma iluminação funcional, né? Então, essas coisas acabam tendo um resultado que tem muita qualidade e não necessariamente é o mais caro. Então, às vezes, a gente está querendo iluminar um monte, iluminar desnecessariamente alguma coisa, muito acima do que talvez seja necessário, enquanto a gente deixa de iluminar outras coisas que podem tornar a nossa cidade mais interessante. E aí, eu trouxe essa pirâmide da eficiência energética, porque acho que é para a gente refletir um pouco nisso, que tem alguns aspectos, assim, de, bom, um pouco a gente está falando de eficiência, e a gente pode, antes da eficiência, falar um pouco da eficácia das coisas. A eficiência é se eu tenho que pintar uma parede, eu pintar com menor quantidade de tinta possível, menor quantidade de trabalho, no menor tempo. A eficácia é eu pintar a parede certa. Se eu pinto da melhor forma possível, da maneira mais eficiente, a parede errada, é difícil, né? Então essa é a reflexão que tem que ser feita no começo. Aí na base dessa pirâmide diz assim, soluções projetuais, que são as decisões de base, que tem a ver com a eficácia dessas soluções. E aí tem a ver, entrando um pouco em eficiência energética, não só de iluminação pública, mas do setor da construção em geral. Vejam assim, se a gente está projetando um edifício, uma escola ou um edifício particular, até a nossa casa, é muito importante a gente olhar para a orientação solar, para a ventilação,
para iluminação natural, antes de qualquer coisa. Então, onde que o edifício está se localizando no terreno, ou como as ruas são feitas, como é que a gente planeja a nossa cidade em termos de o tamanho dos edifícios e que sombra eles vão fazer, por exemplo. E essas decisões são muito baratas, elas custam quase nada. É só uma questão de inteligência mesmo, de pensar no que as coisas vão fazer, mas elas são a base da pirâmide e são as soluções que, apesar de serem as mais baratas, são as que mais têm impacto e as mais duradouras, né? Tu não muda elas facilmente. Na segunda camada da pirâmide diz assim, soluções construtivas. Aí diz assim, bom, eu vou usar o material correto, eu vou usar a luminária correta, vou usar talvez a lâmpada mais eficiente, ou no caso de um edifício, para a nossa região aqui, muito importante usar isolamento térmico, para que a gente, em vez de usar isolamento térmico no corpo, né, nas roupas, a gente pudesse usar nos edifícios, e aí não precisar talvez usar tanto isolamento térmico no corpo, ou gastar menos com energia elétrica para aquecimento e resfriamento. Ou usar boas práticas de construção em geral. Então, bom, a gente pensou numa coisa bem feita, teve boas reflexões iniciais, e construiu aquilo direitinho. Fez um edifício, uma cidade, uma rua, o que for, que vai durar, que vai ser de boa qualidade. A terceira camada, aí vejam que na direita eu coloquei, bom, aquilo tem um cifrãozinho, na segunda tem 2 cifrãozinhos, na terceira já tem 3, 4 cifrãozinhos. Né? É mais caro, continua sendo importante, mas tu tem que ter feito o tema de casa antes das outras coisas. Então vejam, automação, por exemplo, de edifícios, né, de acendimento e apagar as luzes automaticamente, os sistemas de condicionamento de ar baseados em termostatos inteligentes, mesmo cidades inteligentes, edifícios inteligentes. Todas essas coisas podem ser feitas para aumentar a eficiência. Aparelhos para geração e conservação de energia, né? Então tudo isso, depois que tu tem um sistema bem pensado, pode ser feito para aumentar a eficiência desses sistemas. E por último, no topo da pirâmide, que aí é o bem mais caro mesmo, é correção. Bom, se eu não pensei as coisas certas lá no começo, e eu tenho que trocar o que eu fiz que está errado, vai ser bem mais caro. Então, se eu não pensar antes, eu vou ter que talvez corrigir depois. E isso tem um custo muito grande. Então, vejam que a gente tem uma base que é barata, mas que demanda tempo, demanda encontros como esse para a gente pensar no que tem que ser feito, no que precisa ser feito de uma maneira correta. Eu trouxe só esse... é um relatório da ONU que fala como a gente vai em direção a edifícios e o setor da construção em geral com menos emissões de carbono, menos emissões de gases do efeito estufa e edifícios mais resilientes, que são mais eficientes energeticamente, com menos poluição. E aí eles contam algumas coisas interessantes. Primeiro, o mundo vai aumentar muito de tamanho, principalmente na Ásia e na África. E a gente vai construir mais 200 bilhões de metros quadrados até 2050. A maior parte, aí a gente tem que adaptar um pouco para a nossa realidade. No Rio Grande do Sul, 2021, começa a decrescer a população. E ali 70%, 75% do estoque de edifícios que a gente vai ter em 2050 já estão construídos. Então a gente vai ter que se adaptar com os edifícios e com as cidades que a gente já tem. E aí a ONU também recomenda algumas coisas que tem muito a ver com o que a gente está falando até agora. Que para edifícios a gente tem que olhar para o lugar que eles estão inseridos e para envoltório, ou seja, a maneira como são construídas as fachadas, principalmente se tem isolamento térmico ou não. Condicionamento térmico por meios bioclimáticos, ou seja, naturais, então iluminação e ventilação natural. Conhecimentos e materiais tradicionais e locais, ou seja, não é simplesmente importar uma tecnologia, é usar os conhecimentos do lugar e os materiais do lugar. E sim, por último, transferência de tecnologia. Então é uma combinação das coisas, é uma combinação de tradição com inovação, não é só uma coisa. Eu trouxe alguns exemplos rapidamente, assim, para mostrar. O primeiro, que eu acho que é emblemático, é um centro de cidades e edifícios verdes.
que tem uma sede que foi construída em 1928. Eles queriam fazer o edifício mais eficiente do mundo. Eles poderiam ter construído um edifício do zero. Mas eles não, vou reformar um edifício antigo e mostrar, porque esse é o principal desafio. Porque o principal estoque já está construído. Então, pode passar, por favor? Tem umas coisas, proteção solar nas janelas para deixar o sol entrar em épocas que se quer sol, mas proteger quando em horas que não se quer. Iluminação natural é um edifício que é totalmente autônomo em relação à iluminação artificial durante o dia. Sistemas de aquecimento e resfriamento passivos, então ligando o mínimo das coisas na tomada possível, estão usando menos energia. Então a abordagem tradicional é, bom, eu faço uma casa de qualquer jeito, depois encho de equipamentos para condicionar. E a gente, bom, não, a gente quer usar a inteligência e os meios naturais que a gente tem para atingir esses objetivos. A gente pode fazer edifícios muito modernos nisso, como um edifício desse do Banco de Frankfurt, que tem lá jardins internos, um sistema de ventilação natural, que é um edifício de alta tecnologia, então de ventilação através desses átrios, uma fachada ventilada com sistemas de persianas embutidas e tal, que são extremamente caros, mas que funcionam. Ou a gente pode, bom, o que é fazer um edifício energeticamente eficiente se eu estou fazendo um hospital em Uganda, por exemplo, que nem é esse. E aí eu estou usando paredes de terra crua de 1 metro de espessura, com uma dupla cobertura, que vai ter ventilação natural e iluminação natural. Para cada solução tem uma coisa diferente. Ou para hospitais da rede SARA, que nem esse de Brasília, que até teve um programa da Globo News, que é bem interessante, de Cidades e Soluções, para quem quiser ver, eu disse, olha, como é que vocês conseguem sobreviver com um hospital só com a verba do SUS? Disse, olha, nós gastamos muito menos em energia elétrica e em manutenção do que um hospital normal, porque a maioria dos nossos ambientes são ventilados e iluminados naturalmente, né? Então, resumindo, acho que a eficiência energética no setor da construção em geral, primeiro a gente deve pensar em reduzir a necessidade por energia. Bom, onde a gente não precisa, não vamos usar. Onde a gente precisa, vamos usar de forma mais eficiente, né? E por último, utilizar onde a gente precisa usar energia de fontes renováveis o máximo possível, ou seja, que a gente possa terminar o ciclo do petróleo e começar outras coisas. Daí os meus contatos, quem quiser entrar em contato, vai ser um prazer conversar mais. Obrigado. Eu vou falar um pouquinho de geração, sistemas conectados à rede, geração de energia fotovoltaica. Alguém aqui já ouviu falar? Energia fotovoltaica? Geração com a luz do sol, tem aí alguns exemplos, né? Inovação, a cada período da história, se a gente pega uma linha histórica, a gente vê que cada período da história, um conhecimento, ele gera novos produtos. E os produtos são em decorrência da necessidade. O ser humano tem vindo para as cidades, lá no século XVI, com o surgimento das primeiras cidades, um pouco antes até, foram surgindo as primeiras cidades e com isso necessidades, né? Iluminação foi uma delas e necessidade de energia também. Então hoje a gente tem conhecimento suficiente para começar a gerar energia de uma modalidade nova e usar renovabilidade para gerar isso. Eu sou da empresa Sysys Brasil, uma empresa italiana que está no Brasil desde 2005. Nós somos novos no Brasil, mas a empresa na Itália já tem 75 anos de idade, conhecimento em transmissão de energia, e aqui a gente foi um dos pioneiros no Brasil trazendo renovabilidade, sistemas fotovoltaicos. Até de 2018, então, a gente já distribuiu mais de 600 mega em energia fotovoltaica. Cada mega são mais de 3.000 módulos, dependendo da potência, né? Mas esse é um dado de 2018. O mercado cresce 900% ao ano, então tem crescido bastante. E esse ano tem dado um boom porque se prevê uma mudança na norma. Então muita gente está correndo para ter o seu sistema antes que tenha alguma alteração. Pode passar?
Nós temos produtos personalizados. Eu vou passar bem rapidinho alguns slides, porque o meu foco está em um vídeo que eu vou trazer para vocês. Tá? A nossa estrutura, então, nós temos uma frota dedicada, é uma empresa terceirizada que faz entrega dedicada para a gente. Nós temos 20 caminhões com logo, marca nossa. Nós temos aí um sistema de gestão, cada integrador, inclusive eu vim hoje aqui convidado pela DPS Energia, representada aqui pelos dois. Tem um engenheiro aqui atrás e tem um outro colega aqui na frente. A DPS Energia daqui de Farroupilha e a nossa parceira então na parte de produtos. Pode passar. A pessoa pode ver o sistema trabalhando na palma da mão através do celular. A gente tem um compromisso então de trazer os melhores equipamentos do mundo, integrar eles, ou seja, montar um sistema e distribuir aqui no Brasil. Financiamentos, nós somos a primeira empresa, pode passar? Nós somos a primeira empresa que integrou, industrializou os kits, então a gente tem sistema BNDES, nós podemos fornecer sistemas nacionalizados, parceria com os maiores bancos, né? Sicredi é um grande financiador de sistema fotovoltaico aqui no Sul. Seguros também, né? All risks, o sistema pode ficar segurado, responsabilidade civil, risco de montagem de engenharia caso dê algum problema. Todo mundo que faz compra com a gente pode clicar numa aba, o sistema é muito simples, pode clicar numa aba e sair já com todo o equipamento segurado para 1 ano. Garantia de entrega e execução, quando a gente está participando de grandes obras, então quem está contratando uma usina fotovoltaica tem um seguro de garantia e execução. A energia no Brasil tem crescido muito. Hoje no Rio Grande do Sul nós estamos falando já de 150 megawatts instalados. Esse é o mercado que representa 0,2% da matriz energética, né? Então nós temos muito para crescer. E quando eu iniciei a minha empresa em 2015, então eu morei na Alemanha um tempo mais novo, eu tinha 23 anos e fui para a Alemanha. E fiquei encantado com a tecnologia e conhecimento. Em 2015 eu resolvi abrir minha própria empresa para trabalhar com venda de sistema fotovoltaico. E eu estava convencido de que isso iria virar, esse produto iria virar, só que nós ainda esbarramos num quesito cultural. Por ser novo, ainda é muito difícil. Quem aqui tem sistema fotovoltaico em casa? Altair tem, né? Tu tem? Levanta a mão. Não tem? A DPS tem, né? Perfeito. Se fosse isso na Alemanha, metade ou mais pessoas levantariam a mão. Então essa tecnologia está vindo para cá. E eu esbarrei muito na cultura. É muito difícil tu vender um produto que não é conhecido no mercado. Mas ele é uma tecnologia mais eficiente, porque gerar energia junto à carga, ou seja, aonde eu tenho demanda de consumo, eu estou gerando eletricidade ali, isso é mais eficiente do que transportar energia a longas distâncias. Banco do Brasil, nós somos correspondente do Banco do Brasil, esteira. Alguns cases aqui que vem o vídeo que é bem interessante. Nós fizemos uma instalação numa universidade em São Paulo de 3 megawatts, são 9 mil módulos mais ou menos. E essa universidade ela está autossuficiente em energia. Ela paga algumas taxas, a gente nunca vai escapar de taxas, né? Mas ela reduziu bastante a conta de luz dela. E agora vem um vídeo um pouco explicando um pouquinho melhor. Meu nome é Rodolfo Henrique, sou gerente de engenharia deste projeto. A usina solar fotovoltaica da UNOeste, de 3.125 kWp, foi projetada e construída pela empresa Cici Solar. Este projeto é o maior projeto de geração alto consumo do estado de São Paulo. São 3.125 kWp, com uma produção anual estimada em 4.500 MWh, o que equivale ao consumo de 30 mil residências. Esse projeto ele tem uma característica muito interessante e importante nas usinas de energia solar. Foi feito um projeto de proteção contra descargas atmosféricas. Então a gente tem duas medidas de proteção adotadas aqui: a equipotencialização e a proteção contra descargas diretas. Para a proteção contra descargas diretas, nós temos um captor aéreo, então eles foram calculados conforme o método da esfera rolante, raio de 60 metros. Com relação à equipotencialização,
Ao entorno de toda a usina existe um anel de aterramento, onde em todas as extremidades das mesas nós temos uma equipotencialização com o subsistema de aterramento. As mesas são mesas com 240 painéis fotovoltaicos. Em cada mesa dessa daqui nós temos aproximadamente 8 circuitos conectados a quadros de proteção no campo, nós chamamos de Combiner Box. Vou mostrar para vocês. Os 9.330 painéis e 311 circuitos estão divididos em 20 arranjos. Esses 20 arranjos estão conectados em 20 Combiner Box que estão espalhadas no campo. Aqui eu tenho 2 Combiner Box do arranjo número 5. Eu tenho aqui 16 strings de 30 painéis conectados a ela. Então nós temos aqui a chave seccionadora, base porta-fusível, DPS, e aqui é um sistema de monitoramento em que eu posso verificar o status dos parâmetros de cada uma das strings. A planta possui 20 arranjos conectados em 20 inversores. Os inversores foram acomodados na nossa solução SKID. A potência individual de cada inversor é de 125 kVA, o que totaliza 2.500 kVA. Esses inversores da Sungrow é possível operá-los através do QR Code, então é um inversor que traz bastante conectividade, facilidade e uma alta eficiência. A eficiência desse inversor é de 99,9%. E isso resulta numa melhor performance para a planta. Em nosso SKID nós temos 3 quadros, 2 autoportantes com as chaves parciais de cada um dos inversores. E no centro nós temos um quadro com um disjuntor geral motorizado. Na solução nós temos também o alojamento e a acomodação do transformador elevador. Aqui no projeto foi utilizado um transformador de 2.5 MVA da Siemens, da série Giafol. É um transformador que a principal característica dele é o nível de eficiência em cargas de 75% até 100% de sobrecarga do equipamento. O prazo de implantação dessa obra foi de 5 meses, sendo que no primeiro mês trabalhamos toda a parte de supressão vegetal, terraplanagem e drenagem de águas pluviais. No segundo mês foi feito todo o trabalho de infraestrutura e nos terceiros, quarto e quinto meses foram feitos os trabalhos de passagem de cabeamento, instalação das estruturas ao solo e montagem das placas fotovoltaicas. Nesse tempo também concluímos todo o startup da planta, todo o comissionamento e a implantação do sistema de monitoramento. Sou Cláudio Martucci, gerente de projetos da CIS Brasil. Estou aqui em mais um projeto nosso, uma usina de 3.12 megas para o nosso cliente Unoeste, ao qual fui o gerente de toda a implantação. Nós trabalhamos em 3 modelos de negócio. Nós vendemos material, e aí tem o integrador local que ele vai fazer a obra. Nós temos também o sistema chave na mão, chamado Turnkey. Quando o integrador local ele acha que aquela obra é grande demais para ele, e a gente pode entrar então nessa obra acima de 1 mega, e um produto novo, que é chamado CIS Rental, onde se pode alugar uma usina acima de 500 kVp, acima de 1.500 módulos, uma conta de 22, 23 mil reais. Então se pode fazer o aluguel dessa usina. Inclusive, prefeituras podem alugar usinas, elas têm que ter um fundo garantidor, mas elas podem entrar no sistema rental também. Muito obrigado, então, né, por esse tempo aqui. A Cosmos Energia surgiu em 2015 na cidade de Caxias do Sul. Nós somos especialistas em importação de sistemas de geração de energia, principalmente sistemas off-grid, isso aí, fora de conexão à rede. Eu começo a minha apresentação, que vai ser breve, perguntando assim, vamos fazer um seguinte exercício mental, tá? Vamos que a Prefeitura de Farroupilha ela comece a investir em sustentabilidade de uma forma maior, digamos assim, né? Que ela comece a trocar a iluminação pública por LEDs e que, num segundo momento, ela comece a investir em placas, em sistemas fotovoltaicos. Uma pergunta que eu sempre faço é: a gente tem espaço físico para colocar placas numa quantidade significativa?
ou a gente colocaria isso na Prefeitura de Farroupilha, enfim, espaços para placas, espaços físicos têm que ser criados. A gente vai precisar, como o próprio Sidney falou, né, quanto mais perto da aplicação, quanto mais perto da geração de energia, mais eficiente ela fica, tá? Então, o primeiro conceito seria árvore solar, tá? Esse é um projeto de uma empresa chamada Ecoenergia de Fortaleza, um parceiro nosso, pode passar. Uma outra ideia que eu posso trazer aqui são árvore eólica. Essa sim ainda não tem no Brasil, tá? Puder passar. Então, nada mais é de novo que é a criação de espaços públicos, principalmente falando, para a geração de energia. Pode passar, acho que está... Esse é um projeto que seria um mini eólico, assim falando, tá? Em forma de folha. E que gera energia eólica. É um projeto holandês. É um projeto ainda que está em estudo ainda, na verdade. Ele existe, mas está sendo testado, porque a energia eólica, diferentemente da solar, ela exige um pouco de estudo, né? Essas são ideias, né, de criação de espaço para ter energia, seja ela eólica ou seja ela solar. Microgeração hídrica, isso é, geração de energia também através da água, né? Pode passar o videozinho. Então, em Caxias, lá a gente tem o Tega, né? Não sei, em Farroupilha aqui. Imagine se a gente possa ter esse produto, que é um produto canadense, que é uma mini geração hídrica. Se a gente puder ter essa mini tecnologia desenvolvida na nossa região, quantos rios, quantos córregos, pensem vocês que a gente possa utilizar isso. Produto de fácil instalação, produto, enfim, na minha concepção, não é uma questão de o que ou quando, é uma questão de tempo. Eu vejo projetos como esse apenas uma questão de tempo no Brasil. Isso já existe no Canadá, já existe nos Estados Unidos também, né? Então, basicamente, a gente pode aproveitar muito bem a microgeração, ela seja eólica, seja hídrica, seja solar. Seguindo nesse caminho, microgeração eólica, tá? Pode passar o vídeo. Esse eólico está instalado em Caxias do Sul, é um eólico vertical de 500 watts. Inicialmente ele esteve instalado aqui em Farroupilha, na Confortec. Cadê o Ademar? Que eu vi o Ademar ali, te achei, Ademar. O Ademar, ele conduziu alguns estudos aqui em Farroupilha para esse produto a nível do solo. Não funcionou muito bem, né? A gente não tem a nível de solo um vento que seja, enfim, que seja propício para isso, então a gente decidiu mudar de local e levar até Caxias do Sul. Ele está em cima de um prédio muito alto em Caxias. Infelizmente, os estudos aqui na nossa região desse tipo de tecnologia ainda, ele para a nossa região não é o mais adequado, tá? Pode passar também. Por questões de vento, a gente não tem vento. Vejo também que esses tipos de sistemas eólicos de microgeração, ele pode ser combinado e pode ser casado com placas solares, isso é, de noite não está produzindo energia, a solar, né? Mas o eólico sim, pode à noite, por que não produzir essa energia, utilizar a mesma estrutura, o mesmo inversor, o mesmo cabeamento. Volta um pouquinho de novo lá. Terminou o vídeo já. Também acredito que isso seja muito viável futuramente, tá? Hoje ainda a gente está caminhando em estudos desse tipo de tecnologia. Pode passar. Iluminação pública solar. A gente falou bastante sobre LED, sobre, enfim, né? Por que não casar isso com um sistema isolado? Eu até trouxe esse modelo aqui. Esse é um sistema de 14 mil ohms, pode parar aí no caso.
Então, ele é um sistema que ele carrega durante o dia a placa, tem uma bateria anexada, e à noite, automaticamente, isso vai ligar. Não gasta luz, não tem cabeamento, completamente seguro e completamente isolado. Na minha concepção, eu tive ano passado na China e vou estar agora daqui 57 dias para ser mais exato. Eu posso dizer literalmente milhões desse tipo de iluminação, há milhões, enfim, Guangzhou, Shenzhen, Shanghai, Yiwu, na cidade que eu tive lá, seja grande, médio, até pequena, esse tipo de projeto ele está muito avançado, isso é, iluminação isolada, iluminação com a placa, com bateria isolada. Pode passar. Então, aí são algumas formas de instalação, iluminação pública, né? Esse é um projeto de São Paulo, aí, que, enfim, que é um sistema parecido com esse que a gente instalou esses dias atrás. Também tentei trazer alguma coisa não só de iluminação, esse é pode ser assim para a vigilância pública, né? Um sistema isolado de câmera solar, a gente tem isso em Caxias do Sul, né? Então, isso é uma câmera IP com bateria e com placa, sem cabo, né? Completamente isolado, pode passar. Também vi muito isso na China o ano passado, vi demais isso, são semáforos, na verdade, isolados, né? Que não tem ligação nenhuma no mesmo critério das luminárias, pode passar. Tendências energéticas, silício transparente, né? A gente falou muito em placa, instalação de placa, e se as nossas janelas fornecerem energia, e se o nosso celular se carregar apenas com a luz, seja ela do sol ou até mesmo da iluminação. Eu vi já esse tipo de sistema em São Paulo, em 2017, na Intersolar, o qual eu fui também através da Confortec, e vi também o ano passado isso na China. Enfim, isso são tecnologias extremamente caras ainda, até para os Estados Unidos, né? Então, imagina para nós. Ninguém mais paga gasolina, o carro carrega sozinho. Sim, isso é uma tendência que também eu tenho certeza que nos próximos anos a gente vai ver muito. Robótica e fotovoltaica, né? Para quem não pode ver, sou eu na foto e um cliente nosso da região de Porto Alegre. Esse é um robô completamente autônomo, isso é, ele funciona única e exclusivamente com energia solar, pode postar o vídeo, e ele limpa automaticamente piscinas. É um produto com placa voltaica, bateria embutida e autonomia também. Ele automaticamente ele vai fazendo o circuito da piscina conforme programação, isso é, ele é autônomo. Já existe robô para plantação, já existe robô para uma série de coisas, e a robótica e o fotovoltaico vão se fundir de uma forma, digamos assim, de uma forma única, né? A autonomia vai ser nos próximos anos isso vai ser muito comum. É isso. Perguntas, estou à disposição. É hora de pensarmos o que realmente queremos para a nossa cidade. É hora de pensarmos juntos o nosso futuro. Com o projeto estratégico Farroupilha 2020-2040, a Prefeitura Municipal quer fazer da cidade o principal polo econômico, educacional e cultural do sul do país. E não se trata só de sonho, é meta. Sabe exatamente como percorrer esse caminho. O 2040 tem 6 grandes eixos: gestão pública, desenvolvimento social, qualidade de vida, infraestrutura, economia e inovação. Cada um deles tem sub-eixos específicos que contribuem para definir as metas a serem alcançadas.
Como criar uma cidade sustentável, um centro tecnológico para desenvolvimento de startups, uma cidade mais segura que trata os resíduos sólidos de forma eficaz e protege o meio ambiente. Para elaborar minuciosamente o plano, a gestão do Poder Executivo Municipal pretende contar com a ajuda de todos os farroupilhenses que queiram se juntar a esse sonho de construir uma Farroupilha ainda melhor. Empresários, engenheiros, médicos, advogados, professores, jornalistas, intelectuais, trabalhadores do campo, da indústria e do comércio. Todos serão bem-vindos e terão suas contribuições devidamente acolhidas. Será assim que caminharemos juntos rumo ao futuro. Afinal, foi assim também que chegamos até aqui, sendo essa cidade maravilhosa para viver e trabalhar. Farroupilha 2040. O futuro começa aqui.